Muito boa tarde, estudantes, professores. Eu sou o professor Carlos Neri, estamos aqui ao vivo do Centro de Mídias e iremos transmitir mais uma aula de História do 9º ano. Comigo, para fazer a interação, está a professora Janaína Jardim e ela vai dar o início dessa aula de hoje. Olá, estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Janaína Jardim. Estarei mediando essa aula juntamente com o professor Carlos Neri. O tema de hoje é as trincheiras e a Primeira Guerra Mundial. Lembrando de participarem pelo chat, não deixem informações pessoais para a segurança de vocês e aguardamos aí as participações de vocês. E aí, professor Carlos, como podemos começar a nossa aula? Vamos começar. Boa tarde, professora. O nosso tema é as trincheiras e a Primeira Guerra Mundial. 1914 inicia a Primeira Grande Guerra Mundial. Todos os países estão mobilizados. Império Alemão, Áustria-Hungria, Itália, França e Inglaterra. O nosso objetivo é compreender os mecanismos que desenvolveram a primeira grande guerra que nós conhecemos e que nós estudamos hoje nos livros de história. Ok? Vamos estar passando a tela para estarmos direcionando a aula. Tá? Na tela para vocês, a atitude historiadora. Nós estaremos trabalhando com a atitude historiadora, com as habilidades do currículo paulista, e nós, nessa aula, trabalharemos as habilidades de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise. O tema é esse, as trincheiras e a Primeira Guerra Mundial. Está disponível no currículo paulista, no caderno do aluno do 9º ano, e é justamente esse tema que iremos trabalhar. Acompanhe no caderno do aluno. Os objetivos da aula serão compreender os acontecimentos históricos do século XX e as relações de poder que se constroem no sistema capitalista, relacionar a expansão territorial como parte da dinâmica do sistema capitalista, concorrência no século XX, identificar nas relações de poder os principais elementos geradores dos grandes conflitos mundiais. A habilidade central, que é a habilidade do currículo paulista, será identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e as suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. Ok? Mas, como que ocorreu a Primeira Grande Guerra Mundial? Por que que os países se envolveram num conflito armado de grande extensão, ao ponto de nós chamarmos esse movimento de guerra de Primeira Guerra Mundial? Para nós iniciarmos a aula, introduzimos o conhecimento, nós vamos colocar para vocês a questão disparadora. Na tela, a questão disparadora para todos nós desenvolvermos. O que é capitalismo? Ok? Essa pergunta está lançada. Coloquem no chat, compartilhem conosco, que nós vamos estar dialogando com vocês. Ok? O que é capitalismo? 1 minuto para vocês colocarem aqui para nós o que vocês conhecem, o conhecimento prévio de vocês sobre o que é capitalismo. 1 minuto.
voltamos. Agradecemos a interação dos alunos pelo chat. Muitos alunos utilizando aí a sua atitude historiadora para responder à questão disparadora. Então, temos aqui, professor, o João Vitor, ele disse que capitalismo é dinheiro. A Caroline, ela disse que é uma forma da economia global. O Luiz Gustavo, ele diz que é um sistema. A Letícia completa, que é o sistema de governo que foca na economia. Excelentes respostas. Muito bem, parabéns. Vocês estão focados. É esse mesmo. Capitalismo é um sistema político e econômico que regula a economia do país a partir do princípio das relações de mercado. O capitalismo, ele valoriza a livre concorrência e o acúmulo de capital. Ou seja, no capitalismo, as propriedades, seja a propriedade, uma casa, um carro, ou até mesmo os meios de produção, a indústria, por exemplo, ela pertence a um indivíduo ou a um grupo de pessoas que são os empresários. E é através da lógica de mercado que ocorre, ou seja, a demanda e a oferta, que o capitalismo funciona. Mas, o que tem a ver capitalismo com a Primeira Guerra Mundial? Como que esse sistema econômico, político e social, que é o sistema reinante em praticamente o mundo inteiro, como que ele colaborou para o início da Primeira Grande Guerra Mundial. E, para isso, para nós entendermos, nós vamos para a primeira atividade que está na tela para vocês. Na primeira atividade, nós temos aqui uma leitura, um pequeno texto que diz: durante o século XIX, as potências europeias investiram no continente africano, através de um projeto de colonização, dominação e extração de recursos naturais. Esses recursos eram o chumbo, o ferro, o cobre e produtos agrícolas, como a borracha e o algodão. Os minérios, tanto quanto a borracha e o algodão, eram fundamentais para que o processo de industrialização pudesse manter sua expansão e produção de riquezas. Nós já vamos voltar para a atividade relacionada a essa imagem, mas antes nós vamos explicar todo esse processo de industrialização que vai ocorrer lá no final do século XVII, início do século XVIII, na Inglaterra, onde os meios de produção serão todos aglomerados e pertencentes ao grande capitalista, ao dono das indústrias, e, é claro, para que haja industrialização, para que haja produção de bens de consumo, é necessário as matérias-primas, como o algodão, como o ferro, como o aço, como o cobre. Essas são matérias-primas. Se nós olharmos ao nosso redor, tudo possui ferro, tudo possui aço. É a estrutura de todas as construções que existem. Por essa razão, esses minérios, na sua forma bruta, eram indispensáveis para que os países pudessem desenvolver o capitalismo, ou desenvolver a industrialização. E aonde é que eles foram encontrar esses recursos? Em qual lugar que eles conseguiram entender que havia esses recursos? É justamente no continente africano. Por essa razão, ao retornarmos à nossa imagem, a imagem será novamente retornada aí na tela, nós temos o continente africano e uma fogueira que queima ali como uma representação. E a atividade que nós vamos fazer é a seguinte. Vamos lá, mudando a nossa tela. A atividade que nós vamos fazer é o seguinte. Responda.
qual continente está representado no centro da imagem? Qual é o continente que está representado no centro da imagem? Quais os países representados na imagem? E a qual continente eles pertencem? E o que essa imagem representa? Então, vamos voltar mais uma vez para gravar? Vamos lá. Qual continente está representado no centro da imagem? Quais os países representados ao redor daquele continente central? Qual continente esses países que estão ao redor do continente central pertencem? E o que essa imagem representa? 1 minuto, aguardamos as respostas de vocês. Voltamos. Foi muito interessante, professor Carlos, que enquanto o professor já ia lendo o questionamento, os alunos já estavam respondendo. Então, assim, na maioria, os alunos responderam que a questão número 1, a resposta é a África. Está correto? Corretíssimo. Ok. E o Davi diz, em relação à questão 2, que são os países europeus. O João Vitor diz que representa a exploração do continente africano pelos países europeus. O Felipe, o Vinícius e o Matheus concordam. A Daniele, ela diz que 1 é o africano, 2 é a Inglaterra, a França, e essa imagem está se referindo à partilha da África. Exatamente, parabéns, vocês foram excelentes nas respostas de vocês. E como nós vimos lá na imagem, está pegando fogo, está fervendo, porque todos esses países da Europa, eles querem um pedaço da África. E isso por quê? Porque eles entenderam e encontraram na África os minérios e os produtos agrícolas essenciais e fundamentais para a manutenção da indústria e do capitalismo europeu. Por essa razão, todos esses países que vocês acertadamente pontuaram irão disputar diversos territórios no continente africano. E para ilustrar isso, nós temos uma imagem muito representativa. Essa imagem aparece nos livros didáticos, essa imagem aparece também no caderno do aluno. É a imagem da repartição da Ásia. Porque não foi somente o continente africano que foi alvo das investidas colonizadoras dos países europeus, mas também a Ásia. E nessa charge, nós temos a China em formato de pizza, e aí nós temos ali o chinês desesperado, a Inglaterra já está ali com sangue nos olhos, juntamente com o czar russo, que já marcou o seu território ali com uma faca. Nós temos a Bélgica e o Japão, todos atentos, observando esse olhar aí entre a Inglaterra e a Rússia. Então, nós temos uma disputa por domínios de territórios pelos países europeus na África e na Ásia, ok? A
A charge, o texto ao lado, vai nos mostrar o seguinte: a Conferência de Berlim ocorreu de novembro de 1884 até fevereiro de 1885. Seu objetivo era definir acordos da partilha do continente africano. Essa conferência oficializou a colonização da África e a divisão dos territórios entre as potências europeias estudadas nesse período histórico. Então, a Conferência de Berlim, ou seja, ocorrida lá na Alemanha, que uniu os principais impérios europeus, eles decidiram ali, entre eles, dividir uma parte do continente asiático e uma parte do continente africano entre eles. Mas adivinha, ninguém da África foi convidado para essa reunião. Nenhum país africano foi convidado para essa reunião. Foi uma atitude realizada pelos países europeus, principalmente os países centrais da Europa, em relação ao domínio e ao controle do território da África, ok? No próximo slide, nós vamos ter aqui uma representação infográfica da resistência africana, né? Os europeus, não foi tão simples ou fácil controlar esses territórios. Eles utilizaram muita força bruta, claro, mas houve resistência, muita resistência da parte do Egito, que está no continente africano, do Sudão, de Senegal, de Gana e da Líbia, ok? Portanto, nesse infográfico, nós estamos, aqui está a representação de que houve muita resistência contra o domínio dos europeus no território, ok? Vamos para a nossa próxima atividade, no próximo slide. Vamos voltar? Nós temos aqui uma representação cartográfica da organização militar que já está acontecendo na Europa, ali já no final do século XIX, entrando por todo o século XX. A Europa, principalmente essa parte aí central da Europa, é dividida em duas grandes alianças. E essas alianças, elas ocorrem, a princípio, por proteção. Proteção do quê, professor? Proteção das colônias. Eles, os europeus, formaram essas alianças para que eles se protegessem contra a invasão de outros países. E como que ficou essa divisão? No amarelo, Império Alemão, Áustria-Hungria e Império Otomano, que é a Turquia hoje, formando a Tríplice Aliança. E verde, França, Reino Unido, que envolve ali a Inglaterra, e o Império Russo, formando a Tríplice Entente. Ou seja, o palco está montado. Somente agora, para a Primeira Guerra Mundial, só bastaria uma invasão de um país nas colônias de outro país, ou qualquer outro tipo de incidente que ocorresse, poderia gerar esse infortúnio que foi a Primeira Guerra Mundial. E esse incidente aconteceu exatamente em Sarajevo, capital da Sérvia. Vamos ver que incidente foi esse? Na tela. O atentado de Sarajevo, 28 de junho de 1914. O príncipe Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria, foi assassinado. Na Sérvia, o controle do Império Austro-Húngaro era muito forte, muito evidente. No interior do território se levantaram grupos e milícias armadas para impedir o controle das suas terras pelos estrangeiros, ou seja, o Império Austro-Húngaro. E o príncipe da Áustria
desfilou em carro aberto, justamente aí, em 28 de junho de 1914. E as imagens nos mostram que ele foi assassinado. Esse foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Não foi, é claro, está relacionada ao novo colonialismo, porque nós não estamos falando daquela colonização de 1500 com os países europeus na América, né, América Central, América do Sul. Nós estamos falando de uma nova colonização. Por essa razão, o termo técnico que nós utilizamos é neocolonialismo, porque os países agora estão divididos no controle dos territórios da Ásia e da África. E justamente ali na região dos Balcãs, próximo à Grécia, na Sérvia, capital Sarajevo, é que vai acontecer esse incidente que gerou a Primeira Guerra Mundial, ok? Nós vamos agora para uma atividade que está na tela para vocês. Essa atividade, vocês vão estar observando as imagens e vocês vão responder o que há de comum entre essas imagens, ok? 1 minuto, nós já retornamos. Voltamos. Estamos bastante satisfeitos com a participação de vocês pelo chat, viu, nono ano? Bom, a maioria dos alunos responderam que é uma cena de guerra com trincheiras e soldados. O Arthur, o Igor, eles estão dizendo que são cenários de guerra. Na realidade, todos os alunos que estão participando seguem nessa linha de resposta. Correto, mas tem um detalhe aí nas respostas que um estudante colocou, que é exatamente as trincheiras. A Primeira Guerra Mundial, nas imagens, o que há de comum nas imagens é justamente isso. Antes da Primeira Guerra Mundial, as guerras, elas eram muito, vamos dizer assim, pessoais. Pessoais no sentido de encontro de soldados e soldados. Então, os soldados, uma infantaria, por exemplo, uma coluna de soldados, eles se encontravam com outras colunas de soldados, geralmente com espadas, com mosquetes, e ali você tinha um encontro. É uma guerra muito corporal. Mas, na Primeira Guerra Mundial, nós dizemos que a guerra ela se tornou mais impessoal. Por quê? Porque há um detalhe na Primeira Guerra Mundial: a inserção da industrialização na guerra. Ou seja, o crescimento e a expansão da indústria da guerra, dos equipamentos da guerra. Se a Revolução Industrial ela tinha o objetivo de facilitar a vida das pessoas com tecnologias avançadas, essa industrialização serviu para a matança de milhões de pessoas. Portanto, nesse contexto do começo do século XX, em 1914, as trincheiras era um meio de se proteger, seja da artilharia e infantaria pesadas dos exércitos inimigos, como também dos bombardeios, porque o avião foi usado
na Primeira Guerra Mundial. O avião, antes de ser esse recurso maravilhoso que é considerado aí o meio mais seguro de viagem, ele foi usado lá atrás, na Primeira Guerra Mundial. Portanto, as trincheiras, elas foram construídas a partir do pressuposto da estratégia de guerra para que os soldados pudessem se proteger dos ataques. E, claro, existiam trincheiras de 400, 500 quilômetros. Ou seja, 400, 500 quilômetros, nós estamos falando como daqui para o Rio de Janeiro. Mas esse era o meio estratégico que os soldados utilizavam, que o comando dos exércitos instruíam os soldados para assim fazer. Então, parabéns aos estudantes que responderam. O elemento comum são as trincheiras. Agora nós vamos ler um texto muito interessante para nós contextualizarmos essa parte das trincheiras da guerra. Na tela o texto. O que o texto abaixo pode nos sugerir sobre a guerra? As trincheiras foram amplamente utilizadas na Primeira Guerra Mundial como tática para a conquista de territórios e proteção. Os soldados as cavavam e viviam por longos períodos sob condições que a guerra, de maneira impiedosa, os forçava. Dentro das trincheiras, os soldados estavam expostos às condições precárias de higiene, às ações do tempo, chuva, frio, sol e calor, e muitas vezes sem água, com alimentação péssima e racionada. Além disso, os mortos, por não haver condições de enterrá-los, eram deixados ali mesmo, o que tornava o cheiro quase que insuportável. Ou seja, é um texto muito significativo para nós entendermos as condições da guerra, ok? Mas tem uma pergunta muito interessante que eu acredito que vocês devem estar se fazendo aí. O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial? É o que está na tela a pergunta. O nosso país foi para a Primeira Guerra Mundial? Vamos ver se isso é verdade ou não? A declaração de guerra ao Império Alemão foi assinada em 26 de outubro de 1917, após o Império Alemão ter torpedeado navios cargueiros do Brasil. Ou seja, ali já no final da segunda fase da terceira fase da Primeira Guerra Mundial, o Brasil declara guerra ao Império Alemão. E por que o Brasil declarou guerra ao Império Alemão? Porque o Império Alemão afundou navios brasileiros. Como nós vimos na imagem, na notícia de jornal, foi publicado nos jornais de que o Império Alemão havia naufragado, torpedeado navios brasileiros. Mas, professor, o Brasil estava na guerra? Esses navios eram navios de guerra? Não. Esses navios eram navios mercantes, navios que levavam produtos para a Europa, principalmente o café. E detalhe, o Império Alemão comprava esses produtos do Brasil, mas esses navios foram torpedeados, afundados, e aí o presidente Venceslau Braz, ele assina a declaração de guerra contra o Império Alemão, ok? Vamos continuar nossas atividades na tela. A Primeira Guerra Mundial marcou a utilização do poder tecnológico da indústria como suporte bélico. Ou seja, não é mais mosquetes e nem espadas.
Agora são armas de guerra, de destruição em massa. Voltando para o texto, para nós continuarmos. Nas imagens, podemos observar algumas tecnologias desenvolvidas nesse período aí, a fim de produzir máquinas de destruição e guerra, como nós estamos observando a metralhadora e também as construções de aviões. Os aviões serão muito utilizados, seja na Primeira Guerra, seja na Segunda Guerra Mundial, ok? Professor, como que terminou a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1919 e ela foi encerrada com um armistício assinado lá na cidade de Versailles, na França, e na imagem está para vocês aí uma cópia aí da capa do tratado. O Tratado de Versailles foi o fim da Primeira Guerra Mundial. Ele foi assinado pelos países vencedores. Quais foram os países vencedores? Os países que estavam aliados à Inglaterra, à França e à Rússia, ok? Foram a Tríplice Entente. Esses foram os vencedores da guerra, ok? Atividades complementares. Vamos lá para nós aprofundarmos um pouco mais nessas atividades complementares, ok? Vamos lá, voltando para o infográfico. Próxima tela. Bom, foi criado uma organização para discutir o fim da guerra. Essa organização foi chamada de Liga das Nações. A Liga das Nações, ela foi substituída em 1948, final da Segunda Guerra Mundial, pela ONU, Organização das Nações Unidas. E justamente aí, nesse infográfico, nesse esquema que nós estamos observando, nós temos aí os países da Entente, ok? Da Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Vamos lá, a Itália perdeu 13% dos seus territórios, reduziu o poder do exército e teve que devolver um território muito importante, rico em minérios, a Alsácia-Lorena. A Alemanha teve que devolver aos franceses. O Império Austro-Húngaro foi impedido de anexar a Alemanha, porque eles estavam participando aí da unificação do território alemão, eles foram impedidos de participar dessa unificação, e houve separação entre a Áustria e a Hungria, ou seja, se tornaram dois países distintos. E a Itália, que mudou de lado, foi para os lados dos vencedores, não teve suas reivindicações atendidas. Atividade. Vamos para a atividade para nós observarmos esse infográfico aí. Atitude historiadora na tela para nós lermos. Observe o infográfico e responda a seguinte questão. Qual dos 3 países apontados no infográfico foi o maior prejudicado pelo Tratado de Versailles? Qual dos 3 países apontados, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, qual deles foi o maior prejudicado pelo Tratado de Versailles? 1 minuto, já retornamos com a resposta de todos vocês.
Voltamos. Muitos estudantes utilizando aí a sua atitude historiadora para responder essa questão. Então, assim, a maior parte dos alunos estão respondendo que foi a Alemanha. Poucos alunos mencionam Itália, mas nenhum aluno mencionou a Áustria-Hungria. Muito bem, vocês estão ligados. Eu sei que esse é um tema que os estudantes gostam muito de estudar. O século XX e as guerras mundiais. A Alemanha foi a maior prejudicada em todo esse processo. Acusada de iniciar a guerra, eles, embora nós sabemos que foi o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia por causa do assassinato do príncipe, a Alemanha estava na aliança, então eles entraram em apoio com o Império Austro-Húngaro. Aí a França, que já tinha um probleminha com a Alemanha por causa desses territórios da Alsácia-Lorena, já declarou guerra à Alemanha. A Inglaterra, que era parceira da França, já entrou em união. Ou seja, os países se mobilizaram dentro das suas alianças para entrarem na guerra que estava se iniciando. E, claro, a Alemanha foi a maior prejudicada nesse processo, e nas aulas seguintes nós vamos ver como que esse processo de endurecimento econômico na Alemanha gerou uma crise profunda, uma crise econômica profunda dentro do país, e isso vai ser um trampolim para a Segunda Guerra Mundial, mas isso é tema da próxima aula. Vamos continuar com as nossas atividades, vamos lá? Próxima tela. Atividades complementares aqui no texto nós vamos estar lendo. E vocês vão fazer, claro, os registros no caderno de vocês. Com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1919, o mundo passou a viver uma nova realidade, a chamada Guerra Total, que não se restringiu a batalhas locais e aos combates, mas englobou diversos setores e grupos sociais das nações envolvidas. Com o fim da guerra, não houve uma solução definitiva para os conflitos, e o imperialismo, os impérios europeus, ainda viviam em uma questão mal resolvida, que foi a questão lá do Tratado de Versailles. Alguns fatos contribuíram para esquentar os ânimos das nações europeias, como o crescimento do nacionalismo dos países europeus e as sanções que foram assinadas lá no Tratado de Versailles. Essa sucessão de fatos acirrou o sentimento revanchista da Alemanha, ok? Retomada dos pontos principais e avaliação. Nós não vamos fazer essa atividade porque nosso tempo já está esgotado. Então, nós temos uma visualização aí das principais alianças que se degladiaram, que lutaram na Primeira Guerra Mundial. E aí também a notícia aí do jornal O Globo, da declaração de guerra que foi assinada aí pelo presidente Venceslau Braz e que introduziu o Brasil na Primeira Guerra Mundial, ok? Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Professora Janaína. Obrigada pela excelente aula, nos vemos na próxima aula. Até lá. Até a próxima aula.